Bom, e agora nós vamos aí para a última parte da revisão, né? Peguei até uma imagem aí do site Biologia Total, né? Vamos divulgar aí o site. Enfim, no final, né, quando se estuda aí o capítulo 3 da etapa 3, e se estuda sangue, e se estuda sistema circulatório, né, a gente acaba abordando também um pouco do que é vacina e soro e antibiótico, porque algumas das infecções, né, que viajam pelo nosso corpo e nos trazem problema é pelo sistema circulatório. Né? Só que algumas doenças que a gente adquire, por exemplo, que cai no sangue, né, dependendo do que ela seja, ela seja causada, se é por um vírus, por uma bactéria ou por outra coisa, a gente tem que saber o que, né, fornecer ao paciente. Então, por exemplo, existem duas coisas que servem, digamos, para tratar doenças, situações em que no nosso corpo entram corpos estranhos. O que é um corpo estranho? É tudo aquilo que não faz parte do nosso corpo, mas entrou no nosso corpo. Um veneno, uma peçonha, um grão de areia, uma bactéria, um vírus, tudo isso é corpo estranho, tudo isso é antígeno. Só que nós vamos revisar aqui três procedimentos aí. Vacina. Né? Até mostrar aqui, ó, toda vida que a pessoa toma uma vacina, o que é que tem aqui dentro, né, desse aparelho aqui de injeção? O que tem aqui dentro, se for vacina da gripe, são vírus da gripe. Só que são aqueles vírus da gripe que ou estão mortos aí dentro, ou eles foram criados, cultivados de uma forma que, chegando no nosso corpo, ele não vai causar nenhuma doença. Como, por exemplo, podem ser vírus cultivados dentro de ovos de galinha. E aí aprenderam a viver e se desenvolver lá. Chegando no nosso corpo, eles não vão causar doença. Mas de todo feito, quando a gente receber essa vacina, a gente vai receber o antígeno, vamos receber os vírus. Na hora que eles entrarem no nosso corpo, se lembre do sangue, glóbulos brancos, leucócitos. Os glóbulos brancos, então, vão aumentar e vão começar a produzir os anticorpos, certo? Por isso que a vacina é usada na prevenção. Por quê? Porque quando eu tomo uma vacina, não é para tratar, não é para curar uma doença. A vacina é, quando eu recebo a vacina, eu recebo antígenos, corpos estranhos, e eles vão estimular, com o passar do tempo, o meu corpo a fabricar o que? Os anticorpos. Eles fabricarem e desenvolverem a imunização, né? A nossa defesa, produzir a nossa defesa. É ativo, por quê? Porque o nosso corpo está sendo estimulado a ele, o nosso corpo entrar em atividade, né? E começar a produzir as nossas células de defesa, né? Os nossos leucócitos, os nossos linfócitos, principalmente, né? Estou falando de leucócito por conta da revisão. E tem vários tipos de leucócitos e um deles é o linfócito que produz os anticorpos. Enfim, a vacina é para estimular o corpo a fabricar, a produzir ainda a defesa. Por isso que ela entra na prevenção. O soro é diferente da vacina. Ele também tem a ver com imunização, ele também tem a ver com defesa. Só o que acontece? Quando você, por exemplo, leva uma mordida de cobra e aquela peçonha da cobra é muito forte, é muito poderosa, dentro de pouco tempo ela vai causar um estrago grande no nosso corpo, aquilo é um antígeno. Poderia até estimular a fabricar os anticorpos, mas nós não vamos ter tempo para isso, certo? Porque a peçonha ou o veneno é muito potente e pode, dentro de poucas horas, inclusive, nos levar à morte. Aí a gente precisa receber o que? O soro, certo? E o que é o soro? O soro já são os anticorpos prontos. Esses anticorpos já vão estar prontos para, caindo no nosso sangue, começarem a agir, né? Combatendo, né, aquilo que esteja nos causando algum problema, como por exemplo uma peçonha de uma cobra, ele vai tentar neutralizar ou destruir aquela peçonha, aquele veneno. É uma imunização passiva, por quê? Porque o nosso corpo ele fica paciente. Ele não trabalha, ele não produz os anticorpos e não precisa produzir, porque os anticorpos do soro já estão prontos. Aí sim, o soro é feito para curar, certo? O soro é feito para curar. Entrou na corrente sanguínea, entrou no nosso organismo, ele já começa a agir. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia como é que esse soro é fabricado, ó, ele é anticorpo puro. Se injeta, por exemplo, um pouco de peçonha, né, de veneno de serpentes, por exemplo, um animal de grande porte, essa quantidade vai ser insuficiente para matar o animal, mas vai ser suficiente para estimular que no sangue dele seja produzido o quê? Os anticorpos. Aí depois se coleta um pouco do sangue desse animal,
né, se separa aí, né, as partes do sangue e lá vai estar cheio de anticorpos que vão ser utilizados para fabricar o soro. Por isso que o soro, quando a pessoa recebe o soro, já recebe os anticorpos prontos. E aí um detalhe, ó, se lembrar, toda vida que o nosso corpo estiver sendo invadido por uma peçonha, por algum corpo estranho, ele vai, nós falamos aqui de defesa, então tem a ver com os glóbulos brancos. Entrou alguma coisa estranha no nosso corpo, a quantidade dos glóbulos brancos vai aumentar, a quantidade de leucócito aumenta, né? Porque se eu estou sendo invadido por algo estranho, eu preciso ser defendido. Quem é que vai me defender? Os glóbulos brancos. Aí por isso que eles acabam aumentando bastante. Então, se você, por exemplo, fizer um exame e a sua quantidade de glóbulos brancos, por exemplo, os leucócitos, estiverem muito alta, possivelmente você está com uma infecção. Agora, por isso que quando se diz que a imunidade da pessoa está baixa, pode ser quando os glóbulos brancos estão em pequena quantidade. Aí você corre o risco de pegar, né, alguma infecção.